E aí, família TKS, estamos junto para mais um curso, o curso esperado de homilética, né? Para iniciantes, curso de homilética popular. Comecei esse curso para a ideia para trazer para novos pregadores. Muitas pessoas não ensinam as pessoas a pregar. Quando eu comecei a pregar, eu queria ter um curso desse. Como iniciar as 4 técnicas da pregação. Como iniciar e como começar. Você não vê ninguém ensinando isso. Então, quando eu comecei na faculdade, comecei no seminário da Igreja de Deus, na faculdade da Unifil, vi a necessidade, como isso é tão importante, que todas as pessoas são ungidas por Deus, mas não tem essa colocar organização na pregação, são ungidos por Deus e às vezes não sabe como desenvolver na pregação, porque ninguém ensinou isso. E eu estou abrindo isso, vou colocar no meu canal Família TKS no YouTube. Não vai ficar por muito tempo, eu vou colocar lá, mas vou tirar as aulas, vai ser colocada, vai ficar um mês e você pode assistir as aulas gratuitamente, né? Mas eu vou tirar essas aulas, né? Então bora lá, né? Colocar aqui, vamos começar sobre a introdução. Importante na homilética. A homilética é a arte de pregar, como saber se expressar, como você pode usar isso aqui. A homilética é tão importante que a arte de como você se expressar diante de uma pregação. Eu não vou dar ainda sobre oratória, né, que aqui tem as definições aqui que está escrito aqui: discurso, pregação, oratórias e sermão. Você tem que saber sobre esses 5 que estão aqui. Nós vamos explicar cada um aos poucos, né? E nós vamos estar falando sobre essa aula. Não vai ter uma introdução no início dessa aula e a gente está aqui no início e por isso que eu quero passar, né? Eu sou da Igreja de Deus, né? Do Ministério Igreja de Deus, sou professor, né? Professor de teologia, né? Então vamos estar passando esse curso, né, para iniciante, para uma pessoa, qualquer um pode pregar. Por que eu iniciei a arte de pregar? Porque todos nasceram para pregar, esse foi o chamado. É um enganário que algumas, lá no Velho Testamento, só era 3 tipos de pessoas que eram escolhidos por Deus para levar mensagem. Mas quando o Senhor derramou o Espírito dele, é para todas as pessoas levar essa mensagem poderosa sobre a terra. Então todos nós sabemos, podemos ser pregadores. Se a gente não vai pregar na igreja, em outros lugares, a gente possa passar essa mensagem no meio da rua. Por isso que chamam homilética, a arte de pregar popular. Por quê? Que você vai fazer isso dentro de casa, para o seu filho, para sua esposa, para várias pessoas. Amém? Vamos começar aqui, definições de homilética, a arte de pregar. Você está preparado para esse curso? Esse curso vai abençoar a sua vida grandemente, né? Vamos colocar aqui a arte de pregar. Vamos falar sobre discurso. Discurso, o conjunto de frases que ordena falar em público, né? O discurso que você vai fazer numa faculdade, numa escola, numa escola, está aqui que você pode usar a homilética, tanto a arte de se expressar, saber se expressar no meio de muitas pessoas, porque as pessoas elas percebem quando você está balançando uma mão demais. As pessoas percebem quando você está sabendo ler o texto, quando você sabe expressar, que você estudou sobre isso. Então as pessoas elas percebem a reação, por isso que é a arte de pregar, que as pessoas percebem o que você está fazendo. Então é isso que nós vamos falar aqui. O discurso é diferente, você vê as definições. Vamos para o número 2, que é o que nós queremos, né? A pregação, meu amigo. É onde muitas pessoas elas aprendem a pregar. Eu posso pregar de qualquer jeito. Sim, o Senhor te ensinou. Isso é normal. Qualquer pessoa pode pregar. Por isso que é popular. Você nasceu para ser pregador. Todo cristão nasceu para ser um pregador. Quem colocou isso aí? Não, você tem que ser um sub-escolhido, né? Isso foi um erro ensinado a muitas pessoas antigamente, porque todos nasceram. O ide pregar, e o evangelho foi feito, não foi feito só para pastor e aquela pessoa escolheu. Quando o Espírito Santo veio para todas as pessoas, ele fala na sua boca, né? Ele fala na sua boca, então ele dá as palavras que você vai fazer, mas você tem que estruturar, ele vai te dar a mensagem e você tem que se estruturar, saber
fazer uma pregação. A pregação para todos que é cristão, não foi só para pregador. Isso que eu fico na minha mente pensando. As pessoas pensam que é só para uma pessoa, mas foi para todo o ide pregar e o evangelho. Então é ide e fazer uma pregação. Então foi chamado para todos saber se expressar. Muitas pessoas, elas têm medo de pregar, né? Mas hoje nós vamos estar falando nesse curso como você usar as 4 técnicas, né, da pregação, para você perder o medo de falar em público, né? Você não pode ter aquilo, como é que se diz, a pessoa ficar com medo de se expressar, de falar de Deus para outras pessoas. E muitas pessoas, elas usam isso também em faculdade, em trabalho, e tem medo. E você vendo esse curso, você vai ver que você não vai ter medo de falar em público para várias pessoas. Você tem que perder esse medo, porque isso atrasa a sua vida. E o Senhor chamou você, né? Ele falou que eu não quero, o Senhor falando que você não pode ser morno, ou você é quente ou é frio. Então você tem que ser aquela pessoa, né, que deve levar a mensagem do Senhor. Bora ver aqui o ponto 2, você está vendo aí o ponto 2 que fala aqui, a pregação, o ato de pregar, o ato de anunciar uma notícia. Pregar é anunciar uma notícia, seja ela qual a notícia de boas novas, né? Pregar, anunciar. Você vai anunciar as palavras de Jesus. Como é fácil fazer isso? Porque o evangelho é coisa assim. Por isso que a homilética, a arte de pregar popular, nós estamos falando homilética popular, qualquer um pode pregar, só que as pessoas não ensinam isso. Ninguém ensina você como pregar, como estruturar. Nós só estamos no início, nós só estamos na introdução. Ninguém ensina você como pregar. E nós estamos ensinando nessa aula como você desenvolver numa pregação, como você não se perder. Depois que você tiver as 4 técnicas, que nós só estamos na introdução, nós vai ter outras aulas, nós vamos aprofundar mais dentro dessas aulas e você vai ser um grande pregador. Você não vai ter medo de expressar da palavra do Senhor. Que quando você estiver no meio de muitas pessoas, você não saber como falar da palavra do Senhor, você não ficar inventando igual uns, né? Que às vezes tem que contar o testemunho porque não sabe o que falar. Às vezes a pessoa não sabe terminar uma pregação, então ele tem que inventar muitas coisas no final para terminar a pregação, porque ele não sabe terminar a pregação. Ele não sabe fazer uma parábola no meio da pregação. Ele não sabe se expressar. Quantas pessoas não fazem isso? Engraçado que isso aqui é o discurso. Discurso é na escola, na faculdade, em todo lugar. E aqui também é a mesma coisa que você pode usar a homilética para todas as áreas. Como aqui é o discurso, aqui é a pregação, a arte de pregar, de anunciar. Pregar é anunciar o reino de Deus, a mensagem de Cristo. Todos nós somos capazes de fazer isso. Mas como estruturar? Como? Porque as pessoas não ensinam isso para você, que todos têm que fazer o ID, todos têm que pregar. Mas você não vê grandes pregadores na mídia, em todo lugar, fazendo aquela pregação bonita. Como rapaz faz essa pregação bonita? As pessoas deveriam ensinar para outras pessoas. Você tem que ir para uma faculdade, tem que ir para um seminário para você aprender isso. Coisas tão simples de você estruturar os obreiros da sua igreja e as pessoas que estão na sua igreja para saber fazer uma pregação. Quantos não pregaram, ficaram assim, tão agoniados de pregar porque não sabia sobre isso aqui. Nós vamos estar falando, e olha que nós só estamos no início. Tem muito conteúdo aqui. Vamos lá para a parte 3, oratória. Oratória é uma coisa, eu vou falar numa aula só separada, porque oratória, a arte de falar com pessoas, com muitas pessoas. Oratória, a arte de falar com muitas pessoas. É isso aqui onde as pessoas se engancham. Como se expressar, como usar as mãos, como falar diante das pessoas, como não se tremer na hora que vê as pessoas. Tem gente que se treme, quando é 2 ou 3 pessoas, ele fala bem, mas quando tiver mais pessoas, eles falam bem. Ele olha também pela a pessoa que é mais rico, mais estudado, ele, na hora que ele está na oratória, no meio de pessoas, eles mudam. E por isso que nós estamos falando no curso, né? Nós vamos falar no curso aqui, né? Que você vai saber como fazer a oratória, que você não se perder, você ficar aí com esse medo do meio das pessoas, como não sabe falar. Você pode usar isso aqui, oratória usado em faculdade, em empresas, vender produtos, aqui também na pregação nós vamos usar como se expressar sobre isso aqui, ó, a oratória, como se expressar. Aqui nós já vamos dar logo do início. Do início aqui eu vou falar só a oratória, só uma coisa, já no início. Você já prestou atenção na igreja, quando um pregador, ele não lê a mensagem, já chega, né, bota todo mundo de pé
e conversa, e cumprimenta, e a igreja de pé. Dali ele já perdeu o público, ele já perdeu a arte de falar em público. As pessoas já ficam com raiva dele porque ele não leu a mensagem antes. Ele não deu uma saudação e não leu a mensagem antes, e os pessoal ficam de pé, as pessoas já ficam com raiva, um senta, outro levanta, outro senta. Então isso aqui é o quê? A oratória. Você tem que aprender. Quem te ensinou isso? Ninguém ensina isso. Você fala, e quando você vai, as pessoas já vão não querer escutar a sua pregação. Sabe por quê? Porque você deixou ela em pé. Deixou as pessoas em pé e a pessoa já começa a se enraivar. Como a pessoa vai escutar? O pregador é mal educado, deixa a gente em pé e vai conversando, não lê a palavra, e as pessoas querem que você leia a palavra para ela sentar. Entendeu? Isso aqui é oratória, uma coisa que deve ser ensinada na igreja. Retórica, conjuntos de regra relativo à eloquência, né? Que a gente vai estar falando depois mais a arte de falar bem, se expressar, né? Mas cada um tem um jeito diferente de se expressar. Isso que é bonito, né? A gente não deve imitar as outras pessoas. A gente deve usar as técnicas, mas não imitar as outras pessoas. Tem muita gente que começa a olhar tantas pessoas. Eu vou falar sobre modelagem. Modelagem não quer dizer imitar. É você puxar o que tem de bom numa pessoa para você expressar para outras pessoas. Mas modelagem é diferente de você imitar outras pessoas, né? E apesar que Paulo fala, sejam meus imitadores. Mas você pegar aquela mensagem das outras pessoas e pegar completamente e passar para outra pessoa, você vai olhar que isso não é bom para você. Você tem que aprender a modelar. Modelar, eu vou dar um curso também sobre modelar as outras pessoas, como você extrair coisas boas de qualquer pessoa. Você extrai, como é que se diz, a transferência de unção que as pessoas falam, que só aquele negócio sobrenatural. Não, Deus pode te usar grandemente. Só de você imitar Paulo, você imitar Jesus, Pedro, você já está modelando pessoas importantes. Não modele pessoas terríveis, mas você saber fazer a modelagem, você olhar o que aquela pessoa tem de bom, o que meu filho tem de bom, o que minha esposa tem de bom. Você vai olhar aquelas partes, você não precisa copiar, pegar tudo da pessoa, mas você vai pegar aquelas partes principais, você fala, vou adaptar isso na minha vida, essa. E você começar a instalar tantos drives na sua vida, você vê tantas pessoas e você fala, eu quero isso na minha vida. Só que as pessoas falam assim, não consigo. Aí quer ser totalmente a pessoa e não dá. Você tem que pegar código das pessoas, senha das pessoas que estão te passando coisas boas e você falar, eu vou imitar essa parte. Eu vou receber isso de Deus, meus. Quando você encosta numa pessoa, você gosta daquela coisa, você fala assim, eu quero isso na minha vida. Então isso chama modelar. Eu vou estar ensinando isso no próximo curso, na próxima aula. Agora, o sermão. O discurso cristão falando no público. O sermão é a estrutura. Nós vamos falar aqui sobre o sermão, que é a parte que as pessoas confundem, a parte divina ou a parte da estruturação do texto. Vamos estar passando aqui, você vai ver agora, vamos explicar agora aqui conceitos, pregação. Aqui, pregação, você está vendo aí que coisa boa. Olha isso aí, conceitos básicos. Vamos falar primeiro sobre pregação, que é o que nós estamos falando na homilética, a arte de pregar em público, no meio da igreja, para você não se perder. O que é uma pregação? Vamos ensinar isso aqui, o que nós estamos falando nessa introdução, é muito importante que você saiba isso. É a comunicação da verdade divina através da personalidade humana. Isso aqui as pessoas se confundem muito. A pregação é você receber a mensagem e agora você está aqui, você está anunciando através, aí você pega a mensagem de Cristo e você vai se expressar na personalidade humana. Como aconteceu isso, César? Aconteceu isso, foi com João. João, ele começou, Deus mostrar tudo. Você imagina, eu vou mostrar a vocês aqui a pregação como é, mais ou menos. João, Deus mostrou as visões para ele, né? E ele começou a ver tudo que Deus estava mostrando, só que ele tinha que ser através da personalidade humana. O que é através da personalidade humana? Deus deu a visão e aí tudo que ele aprendeu, tudo que ele tinha, ele começou a escrever o Apocalipse mais ou menos do que ele tem na sua personalidade. Ele usou muitas coisas, leão, ele usou lá sobre o mar, tudo que ele aprendeu no decorrer da sua vida, o que ele via ali, ele se expressa. Por isso que muitas pessoas falam,
fala, não, mas aquela mensagem é muito difícil do Apocalipse, mas não é, porque João ele expressava do sentido do que ele entendia na sua personalidade. Deus mostrava uma coisa lá, todo por ele falava, isso aqui parece isso parece isso. Ele se expressava, era como se você chega a um lugar e uma pessoa está caído, e 3 pessoas falam, como foi que você viu? Quando chegou do ônibus, a pessoa teve um acidente lá. Aí pergunta a 3 pessoas, como foi que você viu? O outro fala, eu estava descendo do ônibus, eu vi desse jeito. Aí o outro chegou mais tarde, eu vi esse tinha muitas coisas. São 3 histórias diferentes, mas a mesma coisa. Os 3 veio o acidente. E quando eu olhar, você vai ver que as histórias são diferentes. O evangelho também tem essas expressões de escrever diferentes. Mas então você vê a mensagem e a pregação, você vai pregar para outras pessoas, mas na sua personalidade. Todo mundo vai pregar, não precisa você imitar tudo das pessoas, mas você vai ter aquele jeito de expressar que é o só seu, de expressar a mensagem na sua... a mensagem é divina, mas a hora de você estruturar na igreja, da hora de pregar, vai ser sua personalidade. É como você vai trazer o exemplo, o que acontece na sua vida. Tanto Jesus fazia isso, Jesus fazia parábola de coisas que aquele pessoal entendia naquela época dele. Isso é muito importante. Vamos estar passando aqui, né? Bora ver aqui mais, agora sim, a mensagem. Muito importante, navio sobre a pregação, você está vendo aí, muito importante. A mensagem é o conteúdo do sermão que deve ser bíblico. Não se deve agregar nem tirar a mensagem de Deus. A mensagem, nós vamos falar aqui sobre o sermão e a mensagem. A mensagem é importante, porque quantas pessoas falam assim, Deus me deu uma mensagem. Como você vai se expressar essas mensagens? Deus te deu a mensagem e agora a mensagem é de Deus, não é sua. Lembre que toda vez que você for pregar, a mensagem é de Deus, não é sua. Às vezes as pessoas confundem. Foi eu que fiz. Não. A mensagem, quando você está lendo as escrituras, a mensagem é de Deus. Só que aqui está uma coisa. Você tem que fazer um pouco, entender sobre as escrituras, entender sobre um pouco a geografia, a estrutura daquele tempo, saber o escritor. Aí você tem uma base, mas eu ensino você a ter a Bíblia Pentecostal, que ela tem um início, você saber quem está escrevendo, como era a personalidade do escritor, porque ele escreveu na sua personalidade, mais ou menos como era João, como era Paulo, como era que Paulo pensava, como era que Pedro pensava. A mensagem vai ser divina, mas cada um vai expressar, nós falamos lá na pregação, a personalidade humana que vai estar colocando. Mas aqui nós estamos colocando, a mensagem é de Deus. Toda vez que você for pregar, a mensagem é de Deus. O sermão você não pode mudar. Olha a regra que tem aqui, não se deve agregar e nem tirar a mensagem de Deus. Você não deve inventar outra coisa que tenha no texto. Muita gente tira coisa, entende o texto errado, né? Entende o texto errado. Quando você vai ver pela aí de pessoas pregando errado, né? Eu tenho um meio da hermenêutica, que tem que ter 5 ou 6 textos que apoiam uma doutrina para você saber se aquela mensagem é aquela mesma. Você tem que ir em outros textos. Isso nós vamos nesse curso não falar sobre hermenêutica, nós estamos falando de homilética. Então você tem que estruturar, entender o texto, ler. Eu sempre falo, lê o livro todo, depois você lê o capítulo antes e o capítulo depois, para você trazer uma mensagem, né? Para você entender a mensagem que é de Deus, não é sua, a mensagem é de Deus. Deus sempre dá a mensagem. Você já foi isso dentro do ônibus, eu já fiz isso, ou no meio da estrada, ou dentro de casa, dentro do quarto, o Senhor fala assim, prega sobre isso. A mensagem tão poderosa que Ele me dá. E eu falei, e agora? Como é que eu vou passar para as pessoas? Você nunca imaginou isso? A mensagem é de Deus. Tem gente que diz assim, não, peguei a mensagem, vai de qualquer jeito. Aí onde está o problema? Porque a mensagem de Deus te dá, quando você está lendo, quando você está no meio da rua, o Senhor fala assim, prega sobre isso. A mensagem é de Deus. Agora, como eu vou me comunicar com pessoas inteligentes? Como eu vou me comunicar com pessoas que não estudou muito? Como é que eu vou em cada público? Tem as crianças, tem o jovem, tem as senhoras. Você já pensou? Tem gente que vai fazer pregação e nunca pensou. A mensagem é de Deus, eu vou pregar. Mas será que as pessoas vão entender?
Será que elas vão entender? Porque lá vai ter criança, vai ter pessoas que fez faculdade, vai ter pessoas que não fizeram faculdade. Você já se preocupou na sua pregação sobre isso? A mensagem, ela serve de Deus para todas as pessoas, mas como é que você vai transmitir? A mensagem veio lá de cima, entrou no seu coração, Deus falou. Agora, como é que você vai transmitir essa mensagem no dia de domingo que tem lá pessoas de faculdade, pessoas que não fizeram faculdade, pessoas que não sabem ler, tem senhoras mais idosos, tem pessoas, tem criança, tem jovens que vão escutar a mesma mensagem de Deus, enviada do céu. Ela é enviada do céu. Mas mesmo que você envie a mensagem do céu, mesmo assim que todos que vê você falando direto a mensagem do céu não vai entender. Se você não tiver a habilidade de expressar, de dizer assim para as pessoas, adaptar elas ao público. Qual é o público? Jovem, criança, adulto, como 5 públicos diferentes, pessoas que são crentes e pessoas que não são crentes. Como a mensagem vai ser pregada para esses públicos diferentes? Você tem que ter pensar, como é que se diz? Você tem que colocar isso na cabeça, de entender que você tem várias pessoas e você tem que se preocupar com isso. Com quem eu vou falar para essas pessoas? Vamos aumentar agora. Colocar aqui agora o sermão, né? A mensagem você não deve esquecer, a pregação, você vai estar na personalidade homem, e também agora nós vamos falar a mensagem foi Deus que te deu. Agora chegamos ao sermão, onde muitas pessoas elas confundem a mensagem divina com o sermão. O sermão agora está escrito aqui. Vamos ler aqui, pode ver aí, é a forma como o ser humano estrutura, é a forma que você vai estudar para aquela mensagem, para você escolher como é que você vai distribuir essa mensagem para jovem, adulto, criança em dia de domingo. Estruturar a sua mensagem, a mensagem de Deus para pregar, para você pregar de maneira que seja entendível. Olha, a maneira que seja entendível para todas as crianças, jovem, criança, adulto. Deus te deu uma mensagem, mas ela tem que você saber expressar. Às vezes as pessoas vão sair no final do culto e não vão entender nada da mensagem. Quem já saiu dentro do culto e não pegou nada de ensinamento daquela pregação? Muitas pessoas acontece isso, muitas pessoas saem da igreja, você não passou o ensinamento. Sempre eu gosto de terminar minhas pregações agora, falo assim, faça um exercício em casa. Você vai ter que fazer um exercício para você aprender alguma coisa, porque nós também, dentro da pregação, nós estamos ensinando. É o Espírito de Deus, a mensagem é de Deus, mas como a gente vai usar, quais palavras a gente vai usar para as pessoas entenderem a mensagem de Deus? Estruturar a mensagem para que as pessoas entendam. Quando você não consegue fazer muitas parábolas, quando você ir atrativo para os ouvintes, então entendível e atrativo para as pessoas que vão escutar. Quantas pregações nós não deu vontade de sair da igreja porque você não entende, não é atrativo e você não consegue escutar aquela pregação. Então isso aqui é curso que as pessoas deveriam ensinar para os pregadores. Você vê a pessoa começando do nada e não tem um curso para isso. Eu comecei assim, eu preguei tantas vezes coisa errada. Sabe por quê? Porque eu não tinha esse curso aqui. As pessoas deveriam ensinar isso. Você vê pessoas na televisão pregando bonito, você vê as pessoas pregando bonito em tudo que é lugar, e elas não ensinam para os novos pregadores. Desde que eu estou no Evangelho, tenho 40 anos na igreja, e eu nunca vi um curso que nem esse que eu estou dando aqui. Eu fiz a faculdade para eu aprender isso aqui, eu fiz o seminário da Igreja de Deus para eu aprender isso, porque eu nunca vi ninguém ensinando sobre isso. Olha que eu vou ensinar as 4 técnicas, aqui eu só estou ensinando a introdução, o sermão. O sermão é como você vai, quanto de você estudou, o tanto que você estudou para você saber fazer agora aquela mensagem. Eu falo, leia a Bíblia toda, leia o livro todo. Eu lembro de um pregador que ele falava assim, eu montei a minha igreja, só que quando eu pregava nos outros lugares, eu só tinha uma mensagem, eu só pregava em um texto. E eu só pregava naquele texto, e quando ele não dava nada, e eu só pregava aquilo. Então ele só lê aquele texto, e quando ele montou a igreja dele, ele viu a necessidade de mudar outros textos para pregar. Olha a necessidade de pregar em outros textos.
E quando você não lê o livro, como você vai estruturar? Estruturar é você saber estudar a história de Israel, é estudar aquele momento que estava acontecendo na finança, né? Na política, a economia daquele lugar, a cultura daquele lugar, o que é que aquelas pessoas vestiam, o que é que aquelas pessoas comiam, naquela hora que você está lendo aquele texto do livro, ali onde Jesus estava passando, o que é que elas comiam em Israel, o que é que elas comiam lá no Egito, na Mesopotâmia, o que eles comiam, quais eram as roupas que eles vestiam, isso tudo vai estruturar a sua pregação. Quando você sabe do texto, o que as pessoas comiam, o que elas bebiam, qual era a religião dela, sua pregação vai ficar muito rica, porque você está fazendo seu sermão, você está estruturando a mensagem. A mensagem é divina, mas a estruturação é a humana, o sermão é o humano, de você, a sua capacidade de ter um carinho pela palavra de Deus, de querer saber, querer ensinar direito para que as pessoas entendam. Isso aqui é uma coisa que não acontece quando a pessoa não sabe um curso desse. Entendível para as pessoas, atrativo que as pessoas entendem, e para que elas sabem escutar a mensagem, e ela sabe ensinar para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido em casa, quando ela chegar e saber expressar, olha, aprendi isso, foi tão bom hoje na igreja, eu aprendi isso. Muitas das vezes a gente vê nas pregações, nós não sabemos, as pessoas saem sem entender nada. Não sabe nada que aconteceu na pregação, só viu pessoas pulando, só viu pessoas contando um monte de coisas, mas se falar, tem gente que lê a mensagem que Deus deu a ele, eu já vi elas lendo uma palavra e não falar nada da palavra de Deus. Como isso? Mais importante do que essa estrutura é a mensagem. Deus te deu a mensagem, você não fala a mensagem que Deus te deu, você sai de lá, prega várias outras coisas, você não sabe estruturar. Isso aqui também dá para usar na escola, né? Como você fazer uma redação, se você não sabe estruturar, você não sabe sobre geografia, se você não sabe sobre a cultura, tudo que você for estudar, você tem que estruturar a sua história. Então, a pregação é do mesmo jeito, Deus deu uma mensagem, mas como vai ser sua história? Todo mundo vai entender o que você escreveu, tanto na pregação, como na escola, como na sua empresa. Se você não souber como passar para as pessoas entender, ser atrativo para as pessoas, ou então saber escutar aquilo que você está passando, como as pessoas vão entender tudo isso? Então isso aqui está o sermão, a estruturação é a mesma de usar numa empresa, em vários lugares, na escola, em faculdades, né? É a mesma estrutura. Então a pregação também, tem isso aqui, as pessoas têm que entender o que você está pregando, né? E bora dar uma passada aqui, muito forte aqui. Deixa eu ver aqui aonde está falando aqui. É isso aqui, ó. É essa imagem aqui. Isso aqui é lindo. Olha essa imagem aqui. Dá para lembrar do Titanic, né? Deixa eu ver se a outra imagem está melhor. É isso que o Titanic encontrou, né? Olha o tamanho. Eles viram só a pontinha no Titanic. Lembra do filme do Titanic? Eles viram só a pontinha aqui, ó. E pensou que a pedra era pequena e o navio afundou. Olha o tamanho da estrutura. Mas nós não estamos falando do Titanic. Deixa eu ver se eu aumentar mais um pouquinho aqui. Olha o tamanho da pedra aqui aí embaixo. Quando eles olharam e o barco bateu, a estrutura é muito grande. Era uma pedra muito grande lá embaixo. Quando o navio bateu, ele só viu isso aqui, pequenininho. Mas embaixo era muito maior, por isso que afundou o barco. Mas nós não estamos falando do Titanic, nós estamos no curso de homilética, a arte de pregar. Aqui eu vou te falar, aqui em cima é sua pregação que você vai distribuir para a igreja. Aqui é o que você vai falar para a igreja. É só isso aqui, ó. Mas olha a sua estrutura. Aqui é a sua pregação. Aqui embaixo é a estrutura. Aqui embaixo é o sermão. Aqui embaixo, acima a pregação. Essa parte branca é a pregação. Pode dizer 10% do que você estudar, de que você estuda a palavra de Deus, você vai falar mais ou menos 10% à igreja, de tanto de você ter um carinho de estudar aquela mensagem, a palavra, estudou o livro todo, estudou o autor, a comida, a cultura, a história, a política que tem naquele livro. E é isso aqui, ó. Aqui embaixo está tudo o que você estudou. Olha o tamanho aqui, ó.
se estuda tanto, você tem um carinho tão grande pela palavra de Deus, para você transmitir a mensagem com carinho. Você já viu naquelas igrejas que falam assim, hoje vamos abrir... antigamente, engraçado que a palavra de Deus é tão simples. Acontecia muitos tempos atrás, onde nós abrimos, claro que não tinha escola, não tinha num tempo desenvolvido, não tinha internet, e Deus salvava e curava muitas pessoas. Onde eu abrir, eu vou pregar. Aí ele abria... Muitos abriam em alguns lugares que só tinha o nome de pessoas. Aí lia, não lia até errado. Parecia que estava até falando em línguas. E o pessoal pulava. Mas Deus, a mensagem de Deus é tão maravilhosa que é bom. Porque mesmo você sem essa estrutura, então você lendo uma palavra, se você não tem essa estrutura de internet, de estudar, o Senhor usou muitas pessoas para curar as pessoas, a buscar para salvar as pessoas, mesmo sem entendimento. Antigamente as pessoas, elas pregavam a palavra de Deus, mas elas tinham carinho, respeito, e Deus usava. Quando ia para a salvação, simplesmente você só repetir a Bíblia para qualquer pessoa, a salvação, o Espírito Santo alcança o coração de pessoas. Mas quando você é um pregador, que você vive, aí são pessoas que não teve estudo, não teve entendimento, o tempo era outro, Deus usou aquelas pessoas daquele jeito, mas o tempo agora é outro, o tempo é outro. Deus não vai pegar e você agora abrir a Bíblia em qualquer lugar, embora Deus vai falar. É sua preguiça, você tem tempo de ler a Bíblia, você lê a Bíblia, você tem como fazer um sermão mais organizado, como você entender o público, as pessoas, você pregar diferente para as pessoas. Agora não tem mais desculpa, você pode ser um preguiçoso e Deus não vai aceitar isso, gente preguiçosa, gente que não queira ter compromissos. É como a mesma coisa aqui no trabalho, as pessoas não vão aceitar pessoas que não têm compromisso. Deus você acha que Deus vai querer que você toda hora abra a Bíblia em qualquer lugar? Você passa horas e horas no Facebook, em tudo, várias outras coisas, mas na hora da pregação tem que ser bagunçado. Você já fez alguma festa bagunçada? Faz uma festa para o seu filho, para sua esposa, chame várias pessoas e faça bagunçada para ver se dá certo. Uma festa não vai dar certo toda bagunçada. Ela tem tempo, tem convite, tem a estruturação, os convites, as pessoas na hora certa dá certo. Aí você consegue fazer tudo organizadinho. E por que a pregação tem que ser bagunçada? A pregação não. A pregação tem que ter essa estrutura aqui, ó. O sermão, você tem que ter tempo para buscar o Senhor, tempo para você orar, buscar. Eu falo assim, sempre 50%. 50% de oração, poder, buscando a Deus, e 50% de estudo. As duas coisas têm que andar. Se você ora demais e não estuda a Bíblia, você está errado. Agora, se você estuda mais a Bíblia também e não ora, você também está errado. Você tem que ter 50%. 50% lendo a Bíblia, livros, e 50% de oração. É as duas coisas, meio a meio, para você ser um pregador de qualidade, né? Que Deus abençoe sua vida. Nós ficamos aqui, depois nós voltamos com outra aula, é a primeira aula do curso Introdução. Que Deus abençoe sua vida. Família TKS, estamos juntos. Eu sou filho do rei, você é? Tamo junto.